Olá, queridos amigos, queridas amigas da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Meu nome é Yuri e é um grande prazer, é uma grande alegria estar aqui para nós conversarmos, para nós estudarmos um pouco mais da nossa amada doutrina espírita. Mesmo que nós não estejamos presentes fisicamente, nós continuamos unidos pelo sentimento, pelos objetivos comuns. E antes de nós iniciarmos a nossa exposição, nós vamos fazer uma prece de abertura. Eu convido então vocês para que a gente possa fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, aqueles que se sentirem mais à vontade, e elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, e agradecermos por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, que possamos prosseguir amparados hoje e sempre, na realização de nossas atividades, no dia a dia deste mundo em que vivemos. Agradecemos por tudo então, Pai amado, e Jesus, nosso irmão. Agradecemos e que assim seja. Amigos e amigas, o assunto que nós vamos conversar hoje é o assunto pluralidade dos mundos. Nós vemos que um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Uma das primeiras informações que os Espíritos nos trazem na codificação, lá no Livro dos Espíritos, é de que todos os planetas são habitados. E quando nós ouvimos isso pela primeira vez, por vezes a gente fica um pouco chocado, porque hoje, com todo esse avanço tecnológico, com todo esse avanço astronômico, os cientistas ainda não encontraram vida em outros planetas. Nós, enquanto humanidade, já fomos à Lua, que é um satélite da Terra, já fomos a Marte, através de robôs, através de sondas espaciais, e nós ainda não encontramos vida nestes planetas e nada indica de que haja vida material nos outros planetas do nosso sistema solar. Será que os espíritos se equivocaram? Será que eles se enganaram quando trouxeram essas informações? Lá na questão 256 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o termo vida ele é muito mais amplo do que por vezes nós imaginamos. Quando os espíritos nos falam de que há vida em todos os planetas, eles não se referem apenas à vida material, mas também e sobretudo à vida espiritual. Então, quando nós olhamos para o planeta Marte e vemos ele ali desértico, sem nenhuma vida da forma como nós a conhecemos aqui na Terra, por vezes a gente imagina de que não há nenhum ser vivo existente ali, nada, nenhuma inteligência que habita aquele local. E é aí que a gente se engana. Os espíritos vêm nos mostrar que eles estão por toda parte, habitando cada um dos corpos celestes que existe nessa infinidade do universo. Portanto, nenhum orbe, nenhum planeta, nada no universo é desabitado. Cada mundo possui seus espíritos ligados a ele na sua senda evolutiva, assim como a Terra, assim como Marte, assim como cada orbe existente. São sim habitados. Os próprios espíritos dizem que se este universo infinito que fosse ter vida apenas no nosso planeta, nessa poeirinha, nesse pálido ponto azul, como diria o astrônomo Carl Sagan, tudo isso seria um grande desperdício de espaço. Deus teria que ser um ser um pouco maluco para criar um lugar infinito e colocar vida apenas em um grãozinho que é o nosso planeta. Portanto, nos ensina a doutrina espírita que a vida ela é muito maior do que a gente imagina, é um termo muito mais amplo. E o próprio Jesus, a nossa segunda revelação da humanidade, há 2000 anos, ele já nos trazia de que há muitas moradas na casa de meu Pai. E o que é a casa do Pai, senão o universo? E as moradas dos diversos mundos, diversos planetas, as diversas colônias espirituais que existem então neste universo. E para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe um livro que é muito especial para mim, que é o livro Cristianismo e Espiritismo, do autor Leon Denis, nosso grande filósofo do Espiritismo. Leon Denis, nessa obra, lá no capítulo, eu trouxe aqui marcado para poder indicar para vocês a leitura, lá no capítulo A Nova Revelação, o Espiritismo e a Ciência, ele traz algumas mensagens que foram recebidas mediunicamente, ou seja, mensagens de autoria espiritual. E um destes espíritos que, provavelmente por humildade, assina apenas com a letra R, nós não sabemos o nome desse espírito, ele nos traz uma mensagem belíssima que, particularmente para mim, Yuri, é uma das mensagens mais lindas que eu já li em todas as obras espíritas que hoje já tive contato.
É uma das mensagens mais lindas, porque mostra a posição do espírito imortal perante o universo. Esse universo que nós sabemos hoje que ele é transitório. O universo material, ele possui um início, um meio e um fim. Os planetas, já nos mostra Allan Kardec na obra Gênese, possuem um início, um meio e a partir de um momento ele acaba morrendo. Os planetas nascem e morrem assim como nós no nosso corpo material. As estrelas também nascem e morrem. As galáxias também, a partir de um momento, elas surgem e depois desaparecem. O Espírito Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala que o sistema solar onde Cristo evoluiu, hoje já não existe mais. Porque já se passou muito tempo. A matéria que formava aquele sistema solar provavelmente hoje já está formando um outro corpo celeste. Então tudo no universo material ele é transitório. Nós sabemos que um dia o nosso universo, este que nós vivemos, um dia morrerá também, para dar lugar a outro universo. Hoje a ciência já nos fala sobre a teoria dos múltiplos universos. Quem sabe isso não seja de fato uma verdade, como os espíritos já nos traziam ao tempo da codificação, ao nos falarem sobre esses múltiplos universos. E essa mensagem, que tem uma poesia muito forte nela, ela traz exatamente isso. O espírito imortal diante do universo, diante dessa transitoriedade das coisas. E eu convido vocês para que a gente possa fazer então a leitura de alguns dos trechos. Vamos ver, se der tempo a gente consegue ler todo ele, mas a gente vai lendo aos pouquinhos e vamos fazendo alguns comentários. Mas já como é um texto que traz uma linguagem poética muito forte, eu vou pedir para que a gente preste o máximo de atenção possível para a gente conseguir entender isso que o Espírito nos traz, o autor deste texto. O nome do texto é O Céu Estrelado, os Mundos. E foi recebido pela médium senhorita M.L. Aqui nós também não temos o nome da médium, não temos o nome nem da médium nem do espírito que traz a mensagem, mas isso pouco importa. O que importa mesmo é o conteúdo. E a mensagem começa assim: Claridades siderais, vias do céu, vós que indicais às almas as linhas ideais de sua evolução. Vós que vos estendeis pelas profundezas dos espaços, planetas donde as almas vos contemplam, não sois mais que poeiras de ouro, luminosos traços no escuro céu de estio. Para aqueles que, porém, já não aprisionam o túmulo da carne, planetas, estrelas, sois os verdadeiros mensageiros do divino pensamento. Olhem só que lindo. Escreveis no misterioso e divino livro da criação os gloriosos salmos com que Deus quis assinalar a sua obra. Sois o perpétuo assombro das criaturas. O vosso esplendor lhes há de sempre dar as sensações vertiginosas do infinito. Olhem só, meus amigos, que lindo. Eu acho extremamente poético isso. E continua. Ó nebulosas, via-lácteas, constelações inumeráveis, sois como bacantes pelo pensamento de um Deus embriagadas. Projetais vossos eternos giros ao redor dos sóis, como as antigas sacerdotisas em torno ao carro do Deus. Por que será que esse espírito nos traz tantas referências a estes corpos celestes, a essas mega estruturas do universo, que são extremamente grandes? Por que será que o espírito fala sobre esses assuntos? Provavelmente pelo mesmo objetivo que tinha Kardec na primeira parte da obra Gênese, quando ele fala sobre o universo, para nós ampliarmos a nossa visão de Deus. Porque é interessante que antes de Allan Kardec abordar sobre os temas do universo, sobre a Via Láctea, sobre as estrelas fixas, sobre a uranografia do nosso planeta, primeiro ele aborda sobre Deus. Provavelmente para nós já começarmos a ampliar a nossa visão de Deus. Nós pararmos de imaginar Deus como uma criatura ligada apenas a um indivíduo em especial, apenas a uma religião específica, a uma civilização ou nação ou a um planeta. Mostrar que Deus é muito maior e abrange todo este universo infinito. Continuando a mensagem. Sacudis nos espaços as luminosas cabeleiras, e assim lançais, através dos tempos, um testemunho fulgurante de vossas existências. Vossos símbolos se desenrolam nas noites de verão em feixes ígneos. Os bólidos, os globos abrasados, se vos desprenderam dos flancos, e cingis assim o mundo, nos sulcos luminosos por eles dourados no seio dos espaços.
Olhem só que linda, essa poesia extremamente forte, que traz essa percepção do espírito diante do universo, essas estrelas que diante do espírito imortal se assemelham a poeiras luminosas. Não é verdade? Vossas vibrações harmônicas fazem acompanhamento ao hino sagrado das almas, e nunca a vossa melodiosa trajetória parece mais bela aos nossos olhos do que a hora em que terminado finalmente o percurso que Deus vos assinou, ou acabada a vossa tarefa de pátria de alma em evolução, ides despedaçar-vos contra o obstáculo por Deus indicado, projetando através dos espaços, assombrados com o vosso desaparecimento, as partículas dessa matéria de que eres formado, e que vai regressar ao seio de Deus para reconstituir outros universos. Olhem só como essa parte por si só já é extremamente profunda. Aqui os espíritos falam exatamente o que a ciência vem nos trazendo hoje, sobre essa transitoriedade da matéria. Os planetas se formam e morrem. Segundo as estimativas da ciência, por exemplo, nosso planeta daqui a bilhões, a gente não precisa se preocupar com isso agora, vamos torcer para que até lá nós já estejamos espíritos puros, quem sabe, mas segundo a ciência, daqui a bilhões de anos o nosso planeta também será destruído. Os nossos planetas serão absorvidos pelo Sol, que aumentará de tamanho e um dia também há de se apagar. Então as estrelas, a Via Láctea, as galáxias de modo geral, elas nascem e morrem. E essa matéria que é desfeita destes orbes, que ali se destroem, irão constituir outros corpos celestes. A própria ciência nos mostra que o nosso corpo material, formado por diversos elementos químicos, nada mais são esses elementos químicos do que poeira das estrelas. São elementos que foram formados no interior de estrelas que morreram há muito tempo. Então vejam só outra poesia aqui implícita, né? Nós somos poeira das estrelas, como já dizia o astrônomo supracitado Carl Sagan. Todos os átomos que compõem o nosso corpo, ou pelo menos a grande maioria, um dia estiveram dentro do núcleo de uma estrela, que hoje está morta. Então essa matéria que vai sendo reaproveitada, enquanto o espírito imortal permanece como espectador dessas maravilhas do universo. Vale dizer também que aqui o espírito já faz essa referência aos muitos universos existentes. E continua. Aqui eu vou passar um pouquinho, só para a gente poder fazer a nossa reflexão sem com que a gente passe do tempo. Passai estrelas e planetas, seguis rápidos e vários o vosso giro, vossas órbitas imensas. Parecem o símbolo da eternidade. Sois belos e deslumbrais, os humanos olhares, mas que sois para a alma? Lugares de passagem, o caro albergue em que nos demoramos uma noite a escutar os sons melodiosos que desferem as árvores ao vento. Mas o viajante partiu. A casa com as paredes fendidas se desmoronou. Só restam as velhas pedras douradas pelo sol de estio, a meio cobertas pelas desordenadas ervas invasoras. Olhem só o que este espírito traz aqui. Ele traz a percepção de que um dia, por exemplo, nós que hoje somos habitantes da Terra, um dia nós chegaremos a um determinado nível evolutivo que a nossa Terra terá deixado de existir. Então os planetas para os espíritos imortais, para nós, são como se fossem albergues. São como se fossem aqueles locais que hoje nós aqui na Terra vamos para passar uma noite, e após essa noite nós seguimos rumo em direção a um lugar onde nós desejamos ir. No caso dos espíritos imortais, rumo à perfeição, rumo à evolução espiritual, rumo aos espíritos crísticos. Então olhem só que bonito. Os mundos são comparados a albergues, a hotéis, podemos dizer, onde os espíritos vão e repousam. E assim como as construções da Terra um dia acabam se desgastando e acabam sendo demolidas, os planetas um dia também são destruídos, mas o espírito imortal continua a sua viagem. Olhem só que belo. E aqui a gente ainda tem mais. Eu vou pular mais lá para o finalzinho que nós temos uma mensagem muito bonita. Nada mais verei que uma lembrança. Encontrarei outras estrelas em formação. O espaço será ainda imutável. Outros planetas serão outras tantas terras, portadoras de almas como as que hoje trazes. Mas os que foram, tuas montanhas, teus vales benditos, em que ressoa a voz da humanidade, já nem mesmo será uma poeira no seio dos firmamentos. Nada mais restará de tua antiga forma. Ufana-te, porém, ó terra, terás cumprido o teu dever.
As almas, graças a ti, se terão transportado a outros lugares, aos espaços em que circulam constantemente os pensamentos do amor impenetrável, que são a vida e a existência das almas deslumbradas. Por esse foco incessantemente renovado. Olhem só que lindo isso. Falando, e aqui é como se fosse uma homenagem carinhosa, amorosa ao planeta que nós vivemos. Que apesar de ele estar fadado à destruição por ser um planeta constituído de matéria, assim como tudo aquilo que é material, e estar sujeito à destruição, apesar de tudo isso, nós ainda conservaremos na memória as experiências que passamos neste mundo, ou pelo menos as principais delas. Guardaremos na memória a beleza deste mundo, conservará na nossa memória perispiritual, que conservaremos ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso roteiro evolutivo. Portanto, amigos, que possamos sempre lembrar que apesar dessa transitoriedade do mundo, nós não estamos fadados à destruição, nós não somos passageiros, nós somos seres imortais rumo à evolução. Apesar de o mundo nascer e se destruir, nós continuamos vivos no nosso roteiro evolutivo. E como diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, ela vai nos dizer que apesar de hoje nós estarmos muitas vezes andando sobre solos lamacentos, nós estamos fadados às estrelas. Para nós está reservado as grandes maravilhas do universo, a felicidade. Foi uma grande alegria, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, amigos. E agora nós faremos uma prece então de encerramento. Deus, Jesus, espíritos amigos, benfeitores espirituais, agradecemos por mais essa noite de aprendizados, de diálogo e de estudo. Que esse amparo possa se prosseguir sobre cada dia da nossa vida e que possamos encerrar então essa exposição com muita paz em nossos corações. Que assim seja.